Olá, me chamo Marcelo Pierotti, sou defensor público no estado do Piauí já há 16 anos e primeiramente eu queria desejar boas-vindas aos novos estagiários da Defensoria. Eu já fui o coordenador do estágio na Defensoria Pública e a gente sabe que o estágio da Defensoria Pública ele é, sem dúvida, o maior estágio que nós temos aqui jurídico no Piauí. Desde Parnaíba, passando por Teresina até a região sul, Corrente, nós temos um grande programa de estágios, onde os estagiários eles podem ter acesso aos processos em que a Defensoria Pública patrocina, e a gente sabe que eles vão fazer aqui na prática aquilo que quando você terminar seu curso vai ser preciso lá fora, né? Então eu desejo muito sucesso nesse momento para vocês, para que vocês se sintam em casa. Aqui o estagiário ele faz todo esse trabalho de atendimento, contato com o assistido, telefona, entende, compreende o problema, coloca aquilo que você aprende lá na sua faculdade em prática. Porque uma coisa é aquela parte teórica, uma ação de uso capião, certo? Mas como é que é, o que precisa, qual a documentação, o que é necessário para que a gente possa fazer uma petição inicial bem feita. Então tudo isso aqui é trabalhado nesse programa de estágio da Defensoria. E além do que, você pode passear por várias áreas do direito. O estágio na Defensoria, ele te dá a oportunidade de você ingressar na área civil, na área criminal, no núcleo de defesa do consumidor, que são os núcleos especializados, né? Defesa da criança e adolescente, a parte relacionada a tribunal do júri, a parte relacionada a direitos humanos. Então é bem interessante porque quando você ingressa, obviamente que você vai para um local pré-determinado, mas após 3 meses você pode fazer a opção por ir para um outro campo do direito que às vezes você tem dificuldade, às vezes você não viu direito aquela disciplina na faculdade, mas você tem curiosidade, quer trabalhar naquilo ali. Então o estágio na Defensoria Pública ele te dá essa oportunidade. E não só no primeiro grau, como também no segundo grau, porque existem os estagiários do Tribunal de Justiça, né, da Defensoria Pública que atua no Tribunal de Justiça, onde você também vê toda essa parte recursal que é de suma importância, principalmente na OAB. A gente sabe que muitas peças do exame de ordem são peças recursais, então você tem a oportunidade de atuar em todas essas áreas, em todos esses campos no estágio da Defensoria. Falo isso por já ter sido coordenador do estágio e para mim é uma satisfação muito bacana poder poder estar falando um pouquinho a respeito do estágio na Defensoria Pública, principalmente aqui do estado do Piauí, né? Então, façam valer a pena o estágio de vocês. Eu atualmente sou diretor da Defensoria Pública Itinerante. E o que é a Defensoria Pública Itinerante? Ela é uma defensoria que atua basicamente em projetos, parceria com o Ministério Público, parceria com o Poder Judiciário, parceria com algumas organizações sociais, algumas instituições. E daí a gente presta um serviço que geograficamente cobre todo o estado do Piauí, né? Então a gente trabalha, além de projetos, a gente trabalha muito também a parte criminal. Então quem vem fazer estágio na Defensoria Itinerante, ele vai trabalhar muito na parte criminal. Você vai fazer ali as respostas à acusação, você vai fazer alegações finais, você vai trabalhar a parte recursal, apelação criminal, enfim, você embargo de declaração, né? A parte criminal nesse estágio da itinerante ele é muito forte. Contudo, a gente também atua na área civil, né? Então alguns processos que estão em andamento, que a Defensoria Pública já havia dado entrada no interior, a gente também acompanha. Então você tem a oportunidade de fazer contestações, de você poder acompanhar audiências que são feitas pelos defensores, né? Fazer atendimento civil, atendimento criminal. Outro ponto que eu gosto de ressaltar é essa estrutura que a gente tem na itinerante.
A itinerante ela é composta de 10 defensorias públicas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, até a 10ª itinerante, todas elas providas por defensores públicos. São 2 titulares e 8 defensores em acumulação. Então, cada estagiário vai estar vinculado a uma dessas defensorias. Então, você vai ter o apoio ali de um defensor que vai te repassar 5 processos, 10 processos para você analisar, verificar qual é a peça. Nós já temos esses modelos previamente previstos, mas aí você sinta-se à vontade para sempre estar atualizando. A gente sabe que a jurisprudência, a doutrina, elas vão sempre constantemente mudando, né? Então você vai estar atrelado ali a um defensor. Nós temos 8 assessores, que são advogados, que são assessores jurídicos, que auxiliam diretamente esse trabalho do defensor público, e eles também vão estar ali perto de você para te dar esse auxílio, para fazer com que você verifique o que é importante colocar na peça, como é que é a fundamentação, prazos, né, que são colocados. Então a gente sempre passa esses processos já com prazo para vocês, né? E tem a diretoria, né, que é composta por mim e mais a minha assessoria, e na medida do possível também sempre vou estar ali tentando dar um auxílio, tentando te dar um norte, uma verificada. Outro ponto importante são as jornadas itinerantes. Nas jornadas itinerantes que a gente faz, no modelo anterior, muita gente já deve ter visto aqueles ônibus nos bairros, o ônibus da Defensoria Itinerante, da Justiça Itinerante nos bairros ou no interior do estado. Você verifica ali que a gente trabalha com ações consensuais, né? São ações cíveis, mas de natureza consensual. São aquelas ações ligadas, por exemplo, a registros públicos, né? Em que você vai ali requerer um suprimento de óbito, de nascimento, uma retificação do teu registro civil, uma ação de divórcio consensual, né? Então as partes estão querendo se divorciar, você vai fazer ali, tentar uma mediação, tentar ali uma conciliação entre eles, e aí você consegue fazer isso de forma consensual. Trabalha muito esse lado conciliador, esse lado mediador que você utiliza muito hoje nessa justiça multiportas que a gente tem. O reconhecimento voluntário de paternidade, né? Reconhecimento de dissolução de união estável. Então são todas essas demandas que o estagiário também acompanha. A gente faz, e é uma coisa muito interessante, uma coisa muito prática. Realmente o exercício daquilo que você vai fazer na prática. Muito profissional ele tem essa queixa, porque durante o processo de formação dele, ou ele não fez estágio, porque é aquela parte teórica de você assistir aula, de você estar... a gente é muito vinculado à prova, tirei 9, tirei 10, não sei o quê, mas quando você sai, é muito importante esse treino que você deve ter passado pelo seu estágio, de saber como atender, o que perguntar, trabalhar a sua escuta para saber exatamente qual é o problema, porque às vezes a pessoa te chega com um problema e acha que é uma determinada ação e não é. Às vezes ela acha que tem um direito e não tem, às vezes ela pensa que não tem e tem um direito. Então é muito importante, desde a época do estágio, a gente ir trabalhando assim, ó, essa sonoridade, então o que é, qual é o seu caso. E esse estágio na itinerante, ele te dá muito essa oportunidade, porque você vai juntamente ali, apoiado por um defensor ou pelo assessor jurídico, você vai estar fazendo ali o atendimento, observando esse atendimento. Hoje, como a gente está nesse atendimento remoto, essa experiência de prática real de atendimento, de estar perto da pessoa, de verificar qual é a documentação, de estar analisando, isso hoje a gente está fazendo no formato remoto. Então a gente tem, através de WhatsApp, de e-mail, do aplicativo E-Defensoria, né? E-Defensor, que está em fase de implantação, a gente vai repassando às pessoas tudo aquilo que é necessário para ela. Eu quero fazer aqui um divórcio, mas aí o divórcio precisa do quê? Vocês possuem bens, esses bens vão ser compartilhados, como é que compartilha? Tem guarda de filhos para serem definidos, tem a definição da questão do nome, vai continuar, não vai continuar, vai ser pago pensão alimentícia, ou seja, de
da intenção das partes num determinado momento, por exemplo, fazer um simples divórcio, dali você desencadeia uma série de outras coisas. Então é bem interessante esse direcionamento que a gente faz no nosso estágio. Você verifica documentação, você conversa com as pessoas, sente, né, aquilo que realmente ela quer, aquilo que ela deseja. A gente trabalha muito forte também nessa parte consensual, nessas ações de registros públicos, né? Nesse período de pandemia, que cartórios fechados, que muitas pessoas faleceram, entes dessas pessoas faleceram, então as pessoas procuram para fazer suprimento de registro de óbito, aquele óbito que não foi a tempo colocado, que não foi devidamente definido junto aos cartórios, né, em Teresina, no interior do estado. Então tudo isso é uma atribuição que o estagiário, naturalmente, diariamente, ele vai ser bombardeado, ele vai ser exigido desses saberes. Isso é importante porque te força também a você tá praticando e você tá estudando, você tá analisando. Poxa, o que é preciso? Qual é o modelo da petição adequada? Houve alguma modificação na legislação recente, né? Então é bem bacana, além de você ter que se organizar, porque como são muitos atendimentos, né, você vai, é preciso que eu me organize. Eu vou ter aqui a minha pasta, eu vou ter aqui o meu banco de petições, o meu banco de dados, o meu banco de informação. Isso tudo é uma coisa que você vai levar para a sua vida, né? Como eu estava falando anteriormente, muita gente se forma e não passa por essa atividade prática. Então, os estagiários da defensoria, e olha que eu sou defensor público há 16 anos, a gente verifica muito isso deles, né? Que eles, ao sair daqui, eles não sentem tanta dificuldade. É claro que quando você vai entrar no mercado de trabalho não é fácil, é difícil, mas quando você tem essa atividade prática, quando você passa por isso de fato, porque você liga, você atende, você recebe, você tira suas dúvidas, isso vai te dando maior confiança para você poder fazer a tua atividade, né, na advocacia. Na parte criminal é bem interessante porque você acompanha desde o início a ação penal. Eu também sou professor, né? E aí muitos alunos eles sabem aquela parte teórica, aquela parte ali do inquérito policial, a ação penal, mas na prática, no estágio, você vai verificar, você vai aferir, poxa, aqui teve a conclusão do inquérito, foi remetido para a justiça, você vai verificar a denúncia do Ministério Público. Antes disso, você vai analisar um auto de prisão em flagrante, por exemplo, saber se aquele auto de prisão em flagrante ele foi feito da maneira correta, se não seria possível aqui um relaxamento, se não estaria na fase de uma liberdade provisória. Você verifica que às vezes a gente recebe os autos para se manifestar e você vai olhar em qual fase do processo está e você vai ver, não, aqui é para fazer a resposta à acusação. O que é preciso para fazer uma resposta à acusação? Eu vou rebater tudo, eu já vou de antemão dando todas as teses. Então, esses detalhes que são absurdamente importantes na prática do seu dia a dia, você aprende, você verifica aqui, né, no estágio, na itinerante. É como eu te falei, a itinerante ela tem uma abrangência absurda, porque a gente tem atuação em praticamente todo o estado do Piauí. Só para a gente ter uma ideia, são 31 comarcas, com as suas cidades que são vinculadas, com atribuição de atuação da Defensoria Itinerante. Então é uma carga de processo, é uma carga de trabalho, de situações práticas reais que você vivencia de forma muito intensa, muito ativa. Tanto é que a gente tem muitos ex-estagiários hoje que são defensores públicos, que são juízes, que são promotores, que tiveram mais facilidade até, e falam isso, vêm, retornam aqui dizendo como foi importante o estágio que eles fizeram na Defensoria Pública, né? Outro aspecto que eu coloco muito interessante aqui é exatamente esse contato intenso que a gente tem com o público, né? Apesar da gente estar nesse período de distanciamento social, mas
mesmo pelo formato eletrônico, remoto, a gente consegue ter ali uma conversa. A gente sabe que às vezes as pessoas não vão dizer ali corretamente o que é que ela deseja, ela não sabe qual é a documentação que ela necessita, ela nem sabe às vezes que ela tem um documento. Às vezes são pessoas portadoras de alguma deficiência, de alguma doença mental. Então esse lado humano também é muito trabalhado, é muito visto no nosso estágio. Outro ponto importante é você saber a estrutura que nós temos do Poder Judiciário. A gente sabe que quando você vai partir para a sua advocacia, para o seu trabalho, é importante você saber exatamente se localizar. Qual é a estrutura que o Poder Judiciário tem, qual é o time do Judiciário, como é que é a resposta do Judiciário. Então você verifica muito isso na prática, uma coisa que eu acho muito bacana, de você peticionar, você aguardar para ver o despacho, depois desse despacho vai ter o quê, em quanto tempo é isso. Então, a riqueza que o estágio na itinerante te dá, ele é muito abrangente, porque como eu te falei, nos outros núcleos você vai passar um tempinho ali, ó, eu prefiro passar 6 meses na cível, eu prefiro passar 6 meses na família, e você vai ver só as ações na área de família. Eu quero ir para o júri, só processo de competência do tribunal do júri. Quero ir para o consumidor, só processo na área do consumidor. E na itinerante você tem essa possibilidade de você ampliar isso, né? É um estágio em que, inclusive tem estagiários nossos que vêm para itinerante e passam 2 anos, né? Passam 1 ano prorrogado por mais um, estagiando na itinerante, exatamente por conta dessa riqueza, dessa multiplicidade de oportunidades que vai te dar o estágio na defensoria itinerante. E claro, né, pessoal, estágio é uma coisa que depende muito do estagiário, muito da boa vontade, da vontade de querer aprender do estagiário, porque é até uma experiência própria minha. Nem sempre, claro, é evidente, você imagina, o defensor que está em acumulação, ele tem a atribuição dele criminal, civil, e ele acumula também na itinerante, por exemplo. Então ele não vai ter aquela atenção 100% para você, às vezes não vai te dar uma resposta ali no mesmo dia, mas cabe ao estagiário sempre estar ali perguntando, sempre estar ali buscando, verificando com o colega, verificando com outro defensor, verificando com os assessores. A sala da itinerante, ela funciona mais ou menos como uma espécie de cartório, mais ou menos como uma espécie de cartório. E ali estão assessores que têm uma experiência incrível, né? Tanto na parte da justiça consensual, na parte das jornadas itinerantes, na parte da criminal. Então, assim, o fato de você querer aprender, de você buscar aprender, isso é muito importante também, essa postura proativa que o estagiário deve ter, né? Sempre falo isso, quem faz o seu estágio é o estagiário que busca, é o estagiário que procura essa forma incessante, né, que a gente deve ter de buscar saber, conhecer, fazer bem feito. Um estagiário que vem e às vezes faz uma petição bem feita, bem fundamentada, né? Isso é uma coisa que a gente observa bastante, que a gente vê muito em alguns estagiários que são elogiados, que a gente vê o sucesso desse pessoal. Então a gente também se sente, de certa forma, fazendo parte desse teu sucesso. Para finalizar, mais uma vez, eu parabenizo você que está começando o seu estágio na Defensoria Pública. Para nós que recebemos vocês, é um prazer muito grande. Eu me lembro quando na minha época de universidade, e eu procurei os estágios, eu estagiei em várias instituições. Eu fiz estágio em juizado especial de pequenas causas, eu fiz estágio no Tribunal de Justiça, eu fiz estágio junto a uma vara civil, estagiário de um juiz civil, estagiei 1 ano no TRT, né, na Justiça Trabalhista, em cartório da Secretaria da Vara Trabalhista, estagiei na Procuradoria do Estado e no finalmente, era aquele estágio obrigatório, né, que é o estágio não remunerado, era obrigatório você fazer a parte civil, a parte criminal, e aí eu fui fazer meu estágio na
Defensoria Pública. Eu me formei na Universidade Federal do Maranhão, fiz estágio na dois meses, um mês e meio mais ou menos, na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E eu me lembro que eu tive uma experiência assim incrível, porque era interessante como todos os outros locais que eu havia passado, era aquela pompa, né? Tribunal de Justiça, junto como assessor do juiz, estagiando lá com o juiz. Então você via muito aquela coisa do papel organizado e tal. Quando eu fui estagiar na Defensoria, a primeira vez que eu coloquei os pés na Defensoria Pública, que eu abri a porta, era gritaria, menino chorando, pessoa gritando, gente passando, correndo, um fuzuê de gente danado, né? E aquela imagem, aquilo ficou muito na minha cabeça, né? As pessoas carentes, as pessoas que às vezes não sabem falar, não sabem dizer o que quer, aquele amontoado de pessoas buscando ali um direito, buscando uma pensão alimentícia, buscando uma indenização, uma reparação, pessoas com filhos que estavam presos, né, buscando ali uma saída, uma luz. E esse trabalho na Defensoria Pública, e aqui uma opinião pessoal minha, ela tem muito esse viés, né, de você também trabalhar não só a parte do direito, a parte jurídica, mas a parte humana. Poxa, a pessoa está sofrendo um processo de execução, sei lá, a Equatorial está querendo cortar a energia e tal, e aí até teve uma sentença favorável, manda bloquear um bem. Poxa, será que ela pode bloquear um Bolsa Família, né? Uma conta que cai o Bolsa Família, uma conta que cai um dinheirinho curto do benefício previdenciário, que é para comprar remédio, que é para comprar alimento. Então, muitas vezes, alguns operadores do direito, até por não ter o contato, se tornam até insensíveis com essa parcela imensa da população. E a Defensoria Pública está muito ao lado dessas pessoas, ela convive muito. É essa parte gigantesca da população que a gente existe, a nossa razão de ser, a nossa razão de trabalhar. Então, vamos lidar com pessoas ignorantes, às vezes vamos lidar com pessoas que são doentes mentais, vamos. Ou seja, não vai ser aquele cliente perfeito, ideal, aquele empresário, aquela pessoa rica e esclarecida que já chega com toda a documentação no ponto para você. Não, aqui é a parte real, é aquilo que a gente vê, né, no mundo lá fora, a miséria, fome, famílias desagregadas, pessoas desagregadas por drogas, por uma série de desemprego, fome, uma série de fatores, né? E então tem muito esse lado humano, né? Então eu espero que você venha para a Defensoria, seja qual núcleo que você for ficar, você vai ter muito contato com pessoas reais, com problemas reais, com necessidades para ontem, que precisa para ontem. Então ela não vai chegar de forma educada, ela muitas vezes não vai chegar de forma amigável. Por quê? Porque o mundo também não é amigável para ela, e a gente tem que compreender, entender, e além da nossa formação jurídica, a gente sai com uma formação humana, muito consubstanciada quando a gente faz esse estágio na Defensoria. Desejo sucesso a todos, fiquem com Deus e espero vê-los vou puxar a sardinha para mim, na diretoria itinerante, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.